eu vou pedir para o doutor Colnago, que é o diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, está aqui junto com a gente. Falar de Estevãos Colnago aqui em Manaus é um negócio complicado. Tá? É parecido com falar de Edson Arantes do Nascimento na Vila Belmiro. Né? É mais ou menos no mesmo nível. É uma das pessoas, o meu mentor, os grandes mentores que eu tive, que eu ainda tenho, que é o João Carlos Meirelles, ele costuma dizer, se não é o Esteves, em relação ao Amazonas, ninguém conhece. Ninguém pode dizer que conhece. Ele conhece cada gota das águas dos rios que por aqui passam. Esteves, muito obrigado, muito orgulho da organização ter a possibilidade de tê-lo conosco, de ter o Serviço Geológico do Brasil aqui próximo a gente nessa organização. Obrigado. Zé Jaime, mais uma vez, o meu cordial bom dia. Eu sou muito agradecido, como eu disse na primeira oportunidade, por estar presente nesse evento e agradeço as suas manifestações aí. Agora, a Amazônia é tão grande, meu amigo, que é difícil a gente ter a oportunidade de conhecer alguém que tem efetivo conhecimento da região. Nós estamos falando aí de alguma coisa em torno de 5 milhões de quilômetros quadrados, 67 do país. Mas eu andei muito, você tem razão, eu gravitei muito por aí, especialmente residindo em Manaus durante 10 anos, depois fazendo, por residência em Brasília, muitas incursões aí pela região. Nós estamos hoje vivendo um momento que eu acho que é muito importante, com a realização desse primeiro seminário sobre mineração sustentável na Amazônia. É um desafio novo que se apresenta para todos nós. Durante algum tempo, eu tive a oportunidade de militar aí, mais voltado para a área da agricultura, que foi um desafio enorme. Fazer agricultura em um ambiente de trópico úmido, onde não existia, naquela oportunidade, conhecimento nenhum sobre as possibilidades de fazer explorações econômicas sob o ponto de vista agrícola na região, pela ausência de informações, pela ausência de dados. E nós estamos hoje, nesse seminário, fazendo uma introdução fazendo uma introdução na área da mineração, um desafio enorme que se apresenta para todos nós. Agora, antes de eu me posicionar, de colocar algumas coisas relacionadas a essa intervenção, como um primeiro seminário de mineração sustentável, eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa organização, sobre o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM. É uma entidade que é de uma importância singular para o país, mas é pouco conhecida. Nós temos 52 anos de existência. O Serviço Geológico do Brasil completou, nesse ano, em agosto, 52 anos de existência, com uma responsabilidade enorme: gerar e disseminar o conhecimento geocientífico para o desenvolvimento do país. E aí eu gostaria, então, de falar um pouco sobre nós, para que todos nós possamos ter oportunidade de conhecer o que é o Serviço Geológico do Brasil. Nós temos, como eu disse, a responsabilidade de gerar e disseminar o conhecimento. Somos uma instituição de Estado e a nossa responsabilidade é enorme. Nós já fomos até considerados como uma instituição de segurança nacional pela importância que nós temos, pela representatividade que nós temos que desempenhar. Como qualquer outro país importante no mundo,
como qualquer outro país do mundo, nós somos também um serviço geológico. Os serviços geológicos estão disseminados no mundo afora, né? Especialmente naqueles países que têm uma presença muito importante na área da mineração, como é os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá, mas não deixa de existir o serviço geológico em outros países de menor significância, como eu disse, Estados Unidos, o Afeganistão, Canadá, Austrália e Inglaterra. Nós somos uma entidade, uma instituição ligada ao Ministério de Minas e Energia. E fazemos emparelhamento com a Agência Nacional de Mineração, muito bem aí representada pelo nosso diretor, Vitor Bica. Como Serviço Geológico do Brasil, nós temos, como eu disse, para gerar conhecimento geocientífico para atender a sociedade e as empresas mineradoras, enquanto a Agência Nacional de Mineração cuida dos aspectos legais e normativos. Agora, um dado que chama a atenção, que muitas vezes é desconhecido por todos nós, a nossa responsabilidade pelo abastecimento hídrico nacional e pela preservação de desastres ambientais. Em 1969, a entidade, a CPRM, foi criada com o objetivo de fazer pesquisa. Daí, a nomenclatura do seu nome é Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. A empresa foi criada com o objetivo de fazer levantamentos, pesquisas, com o objetivo de atrair empresas para investirem no país, no momento em que o Brasil estava precisando despertar interesse para a mineração brasileira. Durante vários anos nós trabalhamos nessa ação de fazer levantamento e pesquisa, mas no início dos anos de 1970, foi resolvido que o serviço, que a CPRM mudaria de foco. Ela deixaria de ser uma empresa essencialmente de pesquisa mineral para exercer atividades de serviços geológicos nos anos 80. Nos anos de 1969 até os anos 80, nós fizemos efetivamente muita pesquisa no país. Algumas das empresas que estão hoje operam a partir de conhecimento que foi gerado pelo Serviço Geológico. E a partir do ano de 1980, de 1990, como nós encerramos as atividades de pesquisa mineral efetivas para sermos uma entidade que iria exercer as atividades relacionadas aos serviços geológicos. Nós, então, acumulamos durante esse período um conhecimento enorme e algumas centenas de registros minerários que estão hoje sob fazem parte hoje do nosso patrimônio. Nos anos 2000, nós tivemos a oportunidade de fazer uma intensa atuação em geofísica e geoquímica, no semidetalhado no cristalino brasileiro, com informações que pudessem ser disponibilizadas online. E, a partir do ano de 2010, nós fizemos um esforço maior para fazer o mapeamento de risco e sustentabilidade e de desastres naturais e eventos hidrológicos críticos no país. A partir de 2016, nós chegamos à conclusão de que nós precisávamos, após quase 50 anos de existência, nós precisávamos ter necessidade de nos modernizarmos. E, para isso, nós desenvolvemos uma série de ações internas com o objetivo de implantação de planejamento estratégico, estabelecimento de metas plurianuais e disciplina orçamentária no Serviço Geológico do Brasil. Em 2018, 2 anos depois que nós iniciamos o programa de modernização, nós partimos para uma nova dimensão, uma dimensão em PDI, com atuação em óleo e gás por meio de parcerias com a iniciativa privada e com a Petrobras, e com a ANP. Nós, então, a partir daí, nós procuramos nos transformar em uma
entidade gestora de atividades de P&D e criamos nós nos transformamos em uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia, com ênfase em energia, minerais e em sustentabilidade. Nós temos atuação em praticamente todo o país, os 5 milhões de quilômetros, os 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados do Brasil. Nos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados do Brasil, nós temos uma presença praticamente estabelecida em todas as unidades da federação, com exceção do Acre, aí foi colocado muito bem aí pelo representante do Acre nesse encontro, onde nós estamos praticamente ausentes, embora tenhamos em Rondônia uma representação que dá sustentação ao estado do Acre. Nós atuamos em geologia, em geofísica, em geoquímica, na área de recursos minerais, em hidrologia, em sustentabilidade e em desastres naturais. Nossa área de atuação é em geologia básica. Atuamos em ouro e metais básicos, minerais estratégicos, em agrominerais, em rochas e minerais industriais, na geoquímica, na geofísica, no sensoriamento remoto, na geologia marinha, na geodinâmica, estratigrafia, paleontologia e sedimentologia, em águas superficiais e subterrâneas, no risco geológico e geodiversidade. Todos os senhores que estão me ouvindo têm a oportunidade de identificar que, efetivamente, nós temos um amplo campo de atividades, um amplo ambiente onde nós atuamos aqui no país. Nosso corpo técnico é altamente qualificado. Nós operamos com cerca de 1.561 empregados, das quais 1.000 deles são de nível superior, e desses de nível superior, cerca de 140 são doutores, 350 são mestres e 178 são especialistas. Todos podem ver que nós não somos uma entidade, uma empresa com um grande corpo de funcionários, mas eles são altamente qualificados. E na promoção do desenvolvimento sustentável do setor mineral brasileiro, nós temos responsabilidade de detalhar o potencial exploratório em áreas de relevante interesse mineral. Temos responsabilidades em identificar novas áreas com potencial mineral no país. Temos responsabilidade de ampliar o conhecimento sobre minerais estratégicos, como grafita, cobalto, lítio, fosfato, potássio e terras raras. E nós temos responsabilidade de realizar o levantamento geológicos, aerogeofísicos e geoquímicos. Estamos procurando focar o nosso interesse para atrair investimentos privados em prospecções. O Brasil precisa de novas descobertas minerais. Hoje, o país apresenta uma baixa atratividade de prospectivas. Eu disse no início da minha conversa com os senhores hoje aqui nesse seminário que nós somos devedores à sociedade brasileira. Nós precisamos ampliar muito mais o conhecimento sobre a geodiversidade brasileira, tanto sob o ponto de vista mineral, como sob o ponto de vista hidrogeológico. Os estudos de detalhes das províncias minerais brasileiras e nas áreas com potenciais são importantes para atrair investimentos privados para a prospecção mineral. No que diz respeito à atividade de prevenção e mitigação de desastres naturais, nós hoje temos 7,2 milhões de brasileiros beneficiados pelo sistema de alerta hidrológica, em 67 municípios brasileiros, envolvendo algumas bacias que todos nós conhecemos aí, especialmente as bacias do Rio Amazonas, do Rio Madeira e do Rio do Araguaia Tocantins. Com respeito a desastres naturais, nós fazemos mapeamento de área de riscos e eventos extremos. Mais de 3,9 milhões de pessoas estão morando hoje em áreas de risco que foram levantadas por nós, o Serviço Geológico. O Serviço Geológico mapeou até este ano 1.609 municípios
procurando oferecer conhecimento para se evitar risco nos desastres. Isso constitui a principal ferramenta para a mitigação de riscos utilizada nestas áreas para a defesa civil e para o CEMADEM. Com respeito à contribuição para aumentar a disponibilidade hídrica em todo o país, nós realizamos levantamentos hidrometeorológicos e hidrogeológicos e fazemos estudos integrados dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Eu acredito que muitos dos senhores não conheciam este lado operacional do Serviço Geológico do Brasil. Então, eu acho que é muito oportuno que, nessa oportunidade também, eu possa trazer para os senhores informações sobre esse trabalho que nós realizamos, que é de muita importância, porque a água é muito responsável, né? Nós precisamos dar oportunidade para aumentar a disponibilidade hídrica, para o abastecimento das pessoas, para as áreas de indústrias que necessitam de água para o seu beneficiamento, e principalmente para a disponibilização de água visando o atendimento da irrigação na agricultura. O país tem um papel importante a desempenhar e vem desempenhando na produção de alimentos, e para que isso possa se realizar, nós precisamos disponibilizar água em abundância, porque as safras agrícolas que nós operamos no Brasil, elas hoje não se realizam em apenas um ciclo, elas se realizam em cerca de 2 a 3 ciclos anuais. Nas mesmas áreas, nós temos a oportunidade de fazer novos plantios durante 2 a 3 vezes por ano. E isso faz necessário que esteja disponibilizado a água para irrigação desses ambientes onde estão sendo realizados esses plantios, porque alguma dessas fases se realizam em períodos não chuvosos. Então, nós precisamos suprir a necessidade dessas plantações com água que nós disponibilizamos na superfície ou que trazemos dos lençóis subterrâneos. Um foco importante que o país dá, indo agora mais para a área da mineração, diz respeito ao foco que nós precisamos dar para os minerais estratégicos. Nós, então, identificamos projetos que são qualificados na casa como estratégicos, como aqueles que são necessários para o surgimento da indústria 4.0, para o crescimento da produção agrícola, para a criação de novos materiais, novas demandas por minerais especiais e para o uso racional da água, visando a minimização dos aquecimentos global. No que diz respeito aos minerais do futuro, como lítio, terras raras, cobalto e quartzo, nós estamos desenvolvendo uma série de projetos especiais visando contribuir para a inserção do Brasil na indústria 4.0. Destaco aqui, neste momento, a importância que tem fosfato e potássio. Todos nós hoje já estamos muito bem informados de que haverá uma deficiência muito grande de fosfato e de potássio para os próximos anos no país, em decorrência da redução da oferta desses produtos para os nossos tradicionais fornecedores. Então, nós precisamos dar uma atenção especial a esses 2 minerais estratégicos, porque eles são fundamentais para que nós possamos manter a nossa agricultura competitiva, para podermos ofertar os produtos agrícolas para os diversos países. Como eu disse algum tempo atrás, que nessa oportunidade, durante cerca de 20 anos, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais realizou uma série de pesquisas com o objetivo de coletar informações para poder transferir esse conhecimento para empresários realizarem aprofundamentos dessas pesquisas e realizarem lavras dos minerais identificados. Nós dispomos hoje cerca de 376 direitos minerários decorrentes dessas pesquisas,
com depósitos conhecidos de fosfato, cobre, chumbo, zinco, ouro, caulin, níquel, gipsita, carvão, turfa, diamante, nióbio, terras raras e calcário, resultantes de uma fase que nós realizamos essas pesquisas que estarão sendo disponibilizadas por um movimento de licitações em leilões que nós estamos realizando junto com a Secretaria do PPI, o projeto de parceria público-privada, o PPI. Como disse o secretário no momento anterior aqui na fala dele, nós temos cerca de 8 desses 36 projetos desenvolvidos que já estão autorizados pelo PPI para leilão, dos quais cerca de 4 nós já leiloamos. Leiloamos uma reserva de cobre aqui em Tocantins, 2 reservas de cobre em Tocantins, realizamos um leilão de fosfato, de uma reserva de fosfato entre Pernambuco e Paraíba, lá no Miriri, e estamos agora leiloando uma reserva de caulin no estado do Pará. Como eu disse, nós também hoje somos uma ICT e nós temos um foco muito concentrado, muito direcionado para projetos de P&D. Com isso, nós tivemos a oportunidade de nos qualificarmos como sendo uma empresa, uma instituição de ciência e tecnologia, nos habilitamos junto à FINEP e CNPq e estamos hoje trabalhando em uma operação conjunta por um acordo de cooperação firmado com a Petrobras e com a Agência Nacional de Petróleo, na busca de introduzir no Serviço Geológico do Brasil avanços tecnológicos para sustentar as nossas atividades, tanto em mineração como em recursos hídricos. Nós estamos com isso na expectativa de implementar laboratórios com equipamentos mais modernos para ajudar os nossos profissionais e a academia na busca de informações sobre minerais importantes e para a água. Estamos implementando uma litoteca de grande alcance, de grande espaço, tanto lá no Rio de Janeiro como em Caeté, e vamos iniciar um programa de revitalização do nosso Museu de Ciência da Terra, lá no Rio de Janeiro. 4 projetos executivos foram financiados pela Petrobras, e nós estamos apoiados pela ANP para gerar projetos executivos que nós vamos desenvolver a partir daí. Eu acredito que os primeiros desses projetos já estariam disponibilizados a partir de junho do ano que vem, quando não vamos colocar, então, esses projetos executivos em execução. É uma forma que nós temos, dentro do Serviço Geológico, de incrementar conhecimento em ciência, tecnologia e inovação. Já estamos com esse perfil que nós temos desenvolvido, nos associando com empresas privadas, para desenvolvermos projetos de pesquisas em áreas de interesse para a sociedade brasileira. Outro campo de atuação que nós desenvolvemos está hoje voltado para a geologia marinha. É uma questão estratégica. O Brasil precisa tomar conhecimento e conta da sua costa atlântica, para que nós possamos usufruir da disponibilidade de recursos que essa costa atlântica brasileira possa oferecer. Isso significa uma atuação do Serviço Geológico do Brasil, ampliando dos 8.500.000 quilômetros quadrados que nós temos sobre o território, mais 5 milhões de quilômetros quadrados da costa atlântica brasileira. Então, nós estamos ampliando a nossa área de atuação, além da área continental, para a área marinha. Com isso, vai nos permitir nós desenvolver uma série de projetos para o apoio ao desenvolvimento brasileiro. Especificamente, nós temos, aliás, um acordo firmado, um contrato firmado com a ISLA, entidade da ONU, para nós desenvolvermos ações de pesquisa na elevação do Rio Grande, onde há indícios
onde há indícios de ocorrências de minerais ferro, manganês e cobalto. Nós estamos, então, autorizados pela ONU para nós intensificarmos os nossos estudos nessas áreas. Vamos em frente. Nós precisamos, então, como um serviço geológico, termos um olhar muito bem concentrado para o futuro. E no que diz respeito ao setor mineral, nós precisamos, nesse olhar para o futuro, mitigar o risco prospectivo com mapas de qualidade, gerar novas ideias geológicas com impacto econômico e realizar estudos visando atrair capitais privados para a prospecção mineral. Um olhar nosso relacionado à geociência e à sociedade, nós precisamos focar os nossos projetos para projetos de maior impacto social. Nós precisamos minimizar a assimetria hídrica e precisamos fazer uma maior inserção tecnológica no monitoramento de riscos, especialmente considerando as mudanças climáticas que estão criando para nós situações bastante difíceis no que diz respeito a cheias e a vazantes de rios. No que diz respeito ao serviço geológico, nós precisamos ter foco em reformas estruturantes, de tal forma que possamos mudar o perfil de gastos e aumentar a produtividade das nossas atividades, atuar em projetos com aderência no setor produtivo e eliminar o gap tecnológico com ênfase em PDI. Eu gostaria, antes de encerrar também essa minha fala inicial, de dizer que nós estamos realizando um seminário para evoluirmos conhecimento sobre uma região que tem uma importância singular. E estaremos falando, para isso, em mineração. Mineração é um negócio que demanda tempo e capital, demanda muito tempo para maturar e demanda muito capital para ser desenvolvido. Nós temos indicações de que a cada 1.000 pesquisas realizadas por autorizações da Agência Nacional de Mineração, apenas uma dessas áreas pesquisadas se transforma em uma área efetiva de lavra. Por outro lado, a mineração tem demonstrado capacidade de conviver com a sustentabilidade ambiental. Menos de 5% da superfície brasileira é ocupada com mineração. A mineração não ocorre onde nós desejamos que ocorra, mas sim onde a natureza lhe destinou. O setor de mineração vem contribuindo de forma cada vez mais efetiva com a sociedade brasileira, gerando emprego e renda e impostos, com constantes evoluções no PIB brasileiro. E nós temos que dar um destaque nessa oportunidade para a dedicação e o interesse que o Ministério de Minas e Energia, na pessoa do senhor ministro Bento Albuquerque, tem dado para dinamizar de forma efetiva a mineração brasileira para o avanço e a contribuição da mineração para o PIB. De outra sorte, eu digo para os senhores que os 5.500.000 quilômetros quadrados, 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia brasileira está exigindo de nós um desafio, e especialmente do serviço geológico. Nós precisamos encontrar forma de fazer um reconhecimento muito aprofundado, muito apropriado das disponibilidades de ocorrências minerais que ocorrem na região, de tal sorte que nós possamos disponibilizar essas informações para que elas sejam efetivamente preservadas, se forem por recomendação da sociedade brasileira, ou que possam ser desenvolvidas, para que se possa gerar benefício para todas as populações envolvidas e a toda a população brasileira. O Serviço Geológico do Brasil é uma entidade
como eu disse, com cerca de 1.500 funcionários. É um número muito reduzido de pessoas para que nós possamos desenvolver as nossas atividades na nossa plenitude. Razão pelo qual nós temos indicado esse desconhecimento geral em grandes partes da região do Brasil. Então, nós temos que fazer a nossa ação muito mais direcionada, muito mais qualificada para algumas áreas que possam efetivamente ser qualificadas como áreas potencialmente habilitadas para exploração mineral. E nós estamos nos colocando à disposição dos estados, à disposição das secretarias em cada uma das unidades da federação para que nós possamos unir os nossos esforços unidos de tal maneira que nós possamos ampliar esse conhecimento. Nós sozinhos não teremos condições de poder chegar ao conhecimento no prazo que nós necessitemos, mas, com certeza, juntos, União e Estados, nós teremos condições de poder dar oportunidade de evoluir com muito mais categoria na busca dessas informações. Agradeço aos senhores a oportunidade e me coloco à disposição para que nós possamos responder aqueles questionamentos que forem necessários. E à disposição para qualquer momento conversarmos sobre como possamos trabalhar em conjunto para desenvolver ações na Amazônia brasileira com sustentabilidade na mineração. Muito obrigado e uma boa tarde. Meu caríssimo Esteves Conago, o presidente do Serviço Geológico Brasileiro, nós tivemos uma aula, né, sobre o Serviço Geológico Brasileiro hoje, extensão, sua potencialidade. Eu acho foi muito providencial e importante a sua presença aqui com a gente. Só tenho em nome da comissão organizadora, só temos a agradecer e quizás, oxalá, nós tenhamos sempre a participação efetiva aqui junto ao pessoal que está fazendo acontecer a Amazônia do futuro, a Amazônia 4.0, levar a Amazônia do 1.0 para o 4.0, né? Desejar estar no 4.0 é ótimo, mas em algumas regiões aqui, você bem sabe, a gente não está nem no 1.0. Né? Chegou ainda, a Revolução Industrial ainda não chegou aqui. Mas temos que colocar a oportunidade a todos os nossos compatriotas.